Aleluia. Parabéns aí aos irmãos, aos formandos. E, amados, como já foi dito aqui, hoje pela manhã separamos esse momento para que todos nós, da nossa igreja, possamos ver e ficar felizes com o trabalho que a igreja vem realizando. Eventualmente, as formaturas têm sido feitas aos sábados, e nem sempre a igreja está presente, só vêm os familiares, aqueles que vão participar. Irmãos, antes de lermos o texto em que basearemos a mensagem desta manhã, eu quero dizer da minha alegria estar comigo a minha irmã Rosimeire. Por favor, Meire, fique de pé. Ela é membro da Primeira Igreja Batista lá em Curitiba, está aqui também. Eu não sei se o Marcel e a Juliana estão também presentes. Estão? Estão lá também, Marcel, Juliana, Deus abençoe. Meu sobrinho, minha sobrinha aí, futura candidata ao Casados para Sempre aqui também, né? Deus abençoe aos queridos que estão aqui conosco. Irmãos, essa semana foi uma semana de muito trabalho aqui na igreja. Na quarta-feira, o pastor Isaías e a turma da terceira idade tiveram uma reunião muito boa. O irmão Silas e a irmã Dalimar trouxeram uma palavra aos irmãos da terceira idade. Eu quero dizer para o pastor Marcelo que eu ainda não estou na terceira idade, né? Falta uma semaninha aí, mas pretenso, né? É isso aí. Pois é, o Marcelo está me colocando com 65, ainda não, aguenta um pouquinho, ainda não tem a carteirinha de entrar pela frente do ônibus na gratuidade, né? Mas espero, isso é bom, pagar meia, isso vai ser ótimo, né? Espero que eu possa ir pagar meia também para ver o Vasco e o Fluminense na segunda e terceira divisão, né? Já está perto, já está perto. Já está perto, né? Já está perto, Uma pessoa colocou uma coisa aí na internet, muito interessante. Ele disse que estava no posto de gasolina pela manhã, botando combustível, e um assaltante veio com uma faca, botou a faca no pescoço dele, mandou sair do carro, e ele todo tremendo saiu do carro, e quando ele estava, o assaltante entrou dentro do carro, e quando ele já estava assim fora, ele veio algo na cabeça dele, e ele disse, somos tri, somos tri. Aí disse que o assaltante saiu do carro, abraçou ele e foi embora. Que sorte que o assaltante era tricampeão. Porque se fosse do Fluminense ou do Vasco, ele só ia pegar na segunda. Devolvi. Bom, vamos voltar aqui à coisa séria. Isso aí é só para descontrair os irmãos, né? Os embaixadores do rei hoje à noite estarão conosco. O pastor Marcelo esteve lá, passando lá ontem à tarde, foi muito bom. Espaço especial, que Deus abençoe. E também aqui o dia inteiro tivemos a oficina esportiva. O irmão Milson não está aqui conosco agora pela manhã. O pastor Isaías esteve ontem. Muitos dos irmãos que estão aqui estiveram. O departamento de missões esteve presente. A irmã Selma, a irmã Fabíola e outros irmãos ajudando. Os irmãos fizeram a comida muito agradável, muito gostosa. E o trabalho que foi muito bom. Tivemos aqui 70 pessoas, mais ou menos, pastor Isaías. O pastor Isaías está dizendo que na parte da manhã 70 pessoas e na parte da tarde 60, e terminamos por volta das 5 da tarde. Foi muito bom, parabéns, Deus abençoe esse trabalho e que possamos continuar assim prosperando. Pois não. Olha, terminou às 18h41 em 30 segundos. Aleluia, que bênção, um trabalho muito profícuo. Muito bom. Deus abençoe e possamos ter a segunda edição aí com mais gente, mais atividades, mais informações importantes para a área da saúde. Glória a Deus. Irmãos, o mês de dezembro está começando hoje, que bom, hoje é o dia 1º de dezembro. E o irmão veio no boletim, quantos irmãos fazem aniversário do 1º dia de dezembro, e que bênção nós podemos estar aqui. E o mês de dezembro é aquele mês bonito em que nós começamos a pensar nas nossas metas, começamos a pensar se alcançamos ou não, e nas que vamos jogar para 2014. Então é um mês que nós devemos estar sempre assim, muito perto do Senhor, buscando o Senhor. Por isso,
Não falte aos cultos de quartas-feiras. Você terá sempre palavras sobre isso. Esse mês vamos ter palavras que vão despertar você sobre o próximo ano. A nossa consagração, que ocorre na primeira terça-feira, este mês não será assim. Já foi falado isso aqui no início, só para reforçar. Será no dia 14. E naquele sábado, o segundo sábado, nós vamos ter da parte da manhã, das 8h30, direto, até umas 2, 3 horas da tarde. E vamos terminar com o almoço, mas vai ser a nossa consagração. Uma consagração maior, mais extensa. Os jovens que virão do Luau, e ainda falta você se inscrever do Luau, disseram eles que vão conseguir sair do Luau e participar da consagração. Aqueles que não vieram de manhã vão vir à tarde. Mas você que não pode vir pela manhã, nós temos sempre, toda terça-feira, culto de oração pela manhã. Você que não pode, por causa do trabalho da escola, mas você vai poder vir nessa quarta-feira, dia 14. E nessa quarta-feira também será... só para ver se vocês estão prestando atenção, né? E no sábado também, dia 14, será o dia da grande formatura do Jairo, né, Jairo? Parabéns aí, já se passaram os 4 anos de formatura no seminário. Amém. Depois disso tudo, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Mateus, capítulo 7, 24 a 27. Via de regra, irmãos, nós não utilizamos o mês de dezembro para pregar sobre família. Mas, neste mês, por conta da formatura dos casados para sempre, nós queremos trazer uma palavra de consolidação, uma palavra de edificação para as famílias aqui presentes. Precisamos disso. Eu quero convidar você a ficar de pé, junto com o seu irmão, o irmão que está ao seu lado, pegar a sua Bíblia, compartilhar, e vamos ler todos juntos. Você acompanhando, eu lendo, você acompanhando. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Fala sobre os 2 fundamentos. O hino que cantamos aqui na abertura do culto falava que nossa morada sobre a rocha está. É o fundamento que queremos ter. E diz assim o texto da palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína, a sua queda. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra em nossos corações. O povo de Deus diz: Pai, muito obrigado por esse texto, por esta manhã, pela palavra que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, sobre a nossa casa está sobre a rocha. Por vermos aqui tantos casais que nesta manhã vêm alegrarem-se os corações e agradecerem ao Senhor pelo curso Casados para Sempre, Paz para toda a Vida. Senhor, muito obrigado que realmente, de fato, as suas vidas, os seus casamentos estejam firmados sobre a rocha, que é Jesus. Ministra ao nosso coração nesta manhã, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Queridos, a nossa igreja tem cerca de uns 10 anos, nós fizemos umas obras aqui na igreja. Mas essas pilastras que os irmãos têm aí atrás, ali terminava o nosso salão. Nós tínhamos uma parede ali atrás, uma grande parede. E nessas paredes nós tínhamos uma porta, uns lambris, uma porta de madeira muito bonita, madeira escura. A nossa igreja era um pouco diferente. O salão era mais curto, tinha aquela parede ali, depois tínhamos um hall de cerca de 4 metros de distância ali entre uma parede e outra. Muito bonito. Mas tinha umas paredes de cupim. E eu me lembro que nós, quando começamos a mexer na obra para tirar aquela parede, uma coisa que me chamou a atenção naquelas portas que nós tínhamos era o cupim. Irmãos, o cupim deu na madeira da igreja. Deu na madeira da porta. Viu, o cupim não respeitou nem o salão de culto.
E eu fiquei olhando para aquilo. E interessante que nós olhávamos daqui, estava tudo íntegro, bonito. Mas quando você abria, tudo por dentro estava destruído. Era uma serragem, um pó, era nada. Só tinha a casca. Só tinha a aparência. O cupim por dentro tinha comido tudo. Interessante que o cupim ele ataca os fundamentos, ele destrói tudo. Hoje em dia nós vivemos dias em que há cupins que querem destruir a base da sociedade, atacando a família. Por fora uma casca, um verniz, por dentro tudo destruído. Tudo destruído, relacionamentos, estrutura familiar, tudo destruído. Tivemos uma vitória lá na Câmara, semana passada. O senador Paim estava querendo repor a PLC 122, que trata da questão da homofobia. E tinha feito uma maquiagem, mas continuava a essência mesmo. E foi retirado de pauta. A bancada evangélica se posicionou firmemente contra a questão da homossexualidade, da forma como ela está sendo posta, forçando a sociedade a entender algo que não é assim, que é uma inverdade, é uma mentira, e estão querendo criminalizar, inclusive, você que tem a opinião contrária à questão do homossexualismo, seja feminino ou masculino. São cupins que estão entrando e ruindo as bases da sociedade, destruindo a família. Você vê a mídia, o que tem feito e tratado nesse aspecto. Então, quando nós olhamos para um texto igual a esse, que Jesus fala sobre fundamentos, eu acho interessante que Jesus, ele sempre comentava, ele tinha algumas especialidades, e Jesus falava basicamente sobre vidas, ele falava para investir nas vidas das pessoas, estabelecendo o reino de Deus, e também ele usava muito as escrituras, o que a palavra de Deus falava sobre isso, fala sobre isso. E é importante, meus irmãos, que quando nós pensamos nessa questão dos fundamentos, nós temos que trabalhar impedindo que os cupins, sejam eles os insetos que consomem a madeira de nossa casa, também aqueles que consomem os fundamentos de uma sociedade e os fundamentos da família. E Jesus, quando comenta nesse texto, ele está pensando em Provérbios, no capítulo 10, no verso 25, que diz assim: como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo tem fundamento perpétuo. Então, Jesus estava falando de algo que é a representatividade da sua própria pessoa entre nós. Esse texto está dentro da parte final do Sermão do Monte, vamos dizer assim, mas Jesus, de onde ele estava, entrando num barquinho, se afastando um pouquinho da praia, ele olhou para as construções que havia ali, cerca da praia. E naquela região da Palestina, onde Jesus se encontrava, ela tinha uma dualidade, um aspecto interessante. Épocas constratantes, ou que se isso, muito bem, se contrastavam muito claramente. Um momento era a calmaria, o momento da seca, e no outro era o momento das tormentas, tempestades violentas muito fortes. O construtor, ele tinha que prestar atenção na hora que ele fosse construir. Ele tinha que olhar para frente para pensar no terreno onde ele iria construir a sua residência e nas condições climáticas daquela região, porque aparentemente estava tudo calmo, mas poderiam vir as chuvas repentinas e destruir tudo. Esse ensino que Jesus nos traz nesse texto demandava atitudes de seus ouvintes. E essas atitudes deveriam ser, como Jesus mesmo diz no texto, ouvir e praticar. Jesus diz, aquele que ouve tem que praticar. Ouvir, tem que ouvir a Jesus. E nós, hoje em dia, temos que ouvir a Jesus, o ensino que a igreja traz.
O homem moderno, o homem de hoje, o homem moderno, a mulher, a família, nós precisamos ainda hoje ouvir. Por isso que a igreja investe tanto, desde 1992, nós investimos em família, através do GreenFAC, Grupo de Integração da Família do Campos Afonso. De 2006 para cá, temos utilizado a metodologia do Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida, a questão de 2 anos. Isso é importante, porque hoje em dia ainda precisamos estar ouvindo. E no sentido de ouvir, você não pode ouvir apenas para ouvir, você tem que ouvir para praticar. E o praticar é importante, irmãos, entendemos que o conhecimento só se torna relevante quando ele é posto em prática. Não importa o que você sabe, importa o que você faz com o que você sabe. Senão, ele fica apenas como objeto na prateleira. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós conhecemos. Tiago, no capítulo 1, versos 22 a 25, diz assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, não é cumpridor, é semelhante ao homem que se contempla ao espelho o rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se logo e se esquece como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Portanto, meus irmãos, falando diretamente aos casais que se formaram, ouviram, receberam o diploma, tem que se tornar praticantes. Fazer exatamente conforme as 13 lições, conforme as 9 lições, conforme aquilo que estudaram, aquilo que aprenderam, aquilo que compartilharam nesses 3 meses ou 2 meses e meio. O importante é praticar aquilo que aprendemos, aquilo que para nós se tornou importante. E nesta manhã, a palavra é sobre esses 2 fundamentos que Jesus comenta aqui. E esses 2 fundamentos, irmãos, o verso 25 da palavra diz, o Senhor comenta a respeito disso, e ele diz: caiu a chuva, transportaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada na rocha. Essa casa que é edificada na rocha, irmãos, nós aprendemos com isso, que é a primeira coisa que precisamos ter na nossa vida: sabedoria e segurança. Diga para o irmão que está ao seu lado: você precisa ter na sua vida sabedoria e segurança. Portanto, meus irmãos, 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 6, a Bíblia nos fala que um homem natural, ele não compreende a sabedoria divina. O verso diz assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Nós precisamos ter essa sabedoria que vem dos céus, para nós edificarmos a nossa casa. Porque a semelhança dos construtores, precisamos de sabedoria. Hoje, mais que nunca. Às vezes, eu fico pensando, o casamento é uma coisa natural. Deveria ser algo que nós soubéssemos fazer com muita facilidade. Mas nós vemos que precisamos ter cursos até para casamento, Como é que começa? Isso eu me lembro do pastor Valdomiro Mota, pregando aqui nessa igreja, há muitos anos atrás. Ele contando a sua experiência com a sua esposa. E ele falava assim: quando é que os pais devem orar pela futura esposa ou esposa de seus filhos? E ele dizia assim: quando o neném está na barriga. Quando a criança ainda não nasceu, você já deve começar a orar. Orar por aquele que vai ser o companheiro ou a companheira. Sabedoria na nossa vida. Escolher o quando, o com quem casar. Observar bem as circunstâncias do terreno antes do passo sério e definitivo. Parece simples, mas é muito sério fazer isso. Unir a nossa vida. E a irmã Rejane dizia aqui: casamento é para sempre. Filho para sempre. Mas é muita coisa séria. E às vezes nós pensamos que isso é simples.
A leviandade com que o mundo tem tratado a questão do casamento nos leva muitas vezes à falta de segurança para os componentes da família, para o marido, para a mulher, para os filhos. Os filhos, sofrem muito e bastante quando o casamento não está bem estruturado. Nós precisamos, irmãos, pensar que o primeiro passo para termos esses fundamentos estabelecidos dentro da nossa casa, precisamos de sabedoria. Tiago diz que aquele que tem falta, peça a Deus que dá sabedoria para sabermos fazer as coisas. Segurança. A família deve ser o porto seguro, o lugar onde nós queremos estar, onde nos sentimos bem. Não a casa, as quatro paredes, porque às vezes a casa é uma choupana, é bem simples, é pobre. Mas quando nós temos dentro da casa aquilo que queremos ter, o amor, a paz, a segurança, nós queremos voltar para a nossa choupana. Não importa onde ela seja, nem o quão rica ela seja, mas ela nos traz segurança. Então, é importante nós pensarmos nisso. Jesus está falando sobre esses aspectos. Mas quando nós olhamos para esse texto, ainda no verso 25, que fala que aquele que ouve e pratica, ele fala da flexibilidade e fala da resistência. Essas duas palavras devem estar dentro da nossa casa, flexibilidade e resistência. Sim, é flexibilidade, meus irmãos, porque ela nos ajuda nas tormentas, nos ajuda nas dificuldades. Dá a flexibilidade. A rigidez nos leva a quebrar com mais facilidade. Mas a flexibilidade, ela pode se dobrar e volta. Ela vem um vendaval, vem uma dificuldade, mas depois ela retorna. Por isso que estão as duas coisas juntas, a flexibilidade e a resistência. Resistência às tormentas, às turbulências, às circunstâncias adversas que virão sobre o lar. O texto que nós lemos, o Senhor usa a expressão, desceu a chuva. Esse descer a chuva é como um ensino rabínico que dizia que a árvore com muitos galhos e pouca raiz cai com mais facilidade do que a árvore com poucos galhos, mas com profundidade, com raiz. Nós temos tido notícias nesses dias de árvores grandes que caem, dependendo da força do vento, mas outras que ficam, que só passaram pelo mesmo vento. Então, a importância, irmãos, de olharmos para a nossa vida e pensarmos. Nós temos árvores aqui no nosso terreno que acompanham a idade da igreja. Uma delas está ali. Depois, quando você sair, você pode ver. Está aqui, acompanha. O tempo que a igreja está aqui, aquela árvore está. É um testemunho. Resistência, flexibilidade. Por quanto tempo nós esperamos na nossa vida que o casamento dure, que a família prospere, que o filho esteja bem, que a família esteja bem. Às vezes nós falamos de turbulências, quais seriam elas? Eu sei, Jesus cita, né? Jesus cita as turbulências como sendo chuva, rios, ventos. Mas o que é isso traduzindo para a nossa linguagem? Hoje em dia é o divórcio. As chuvas, as torrentes levam ao divórcio. É mais fácil. As pessoas pensam ser mais fácil. Está tão fácil hoje, né? Divorcia de um, casa com o outro. Domingo passado eu falava sobre isso, quando falávamos da formatura do casado. Eu disse que quando assumi o ministério, havia umas 3 ou 4 pessoas na igreja. Naquela época eram chamadas pessoas separadas. Hoje não. Hoje são chamados já de divorciados, né? Mas naquela época eram separados. Hoje já o processo já andou, já caminhou e tal. O mundo mudou muito rapidamente. Muito rapidamente. Havia na igreja muitas pessoas que eram os congregados, não podiam fazer parte da membresia da igreja porque não eram casados. Hoje o número dessas pessoas diminuiu. São poucos que ainda estão esperando desenrolar a sua questão civil para fazer parte como membros da igreja. Nós vivemos uma sociedade diferente.
Mas essa sociedade, essa que nós vivemos hoje, que enfrenta as mesmas dificuldades que outrora, mas que as leis mudaram e, por conta disso, há um guarda-chuva que abriga essas pessoas, não significa que abriga de forma certa, que ajeitou-se às dificuldades da vida, às turbulências, que os casais de outrora e os de hoje também enfrentam. E quais são essas? É o adultério. Porque o divórcio é apenas a ponta do iceberg. O que está para trás é 2/3 do que a gente vê. Quando um casal chega à beira do divórcio, é porque muita coisa já deixou embaixo do tapete. Por isso que o casado estuda, e uma delas é o perdão. Porque sem perdão nós não conseguimos dormir com a pessoa que está ao nosso lado. Não conseguimos sentar à mesa com o nosso pai, com a nossa mãe, se o pai e a mãe não perdoarem o filho, ou o filho perdoar o pai e a mãe. Uma família em que já os pais não estão, mas vivem os irmãos, esse relacionamento precisa haver, senão há um divórcio entre família, um divórcio de familiares. São coisas que acontecem. E Jesus fala também de outras coisas que fazem parte da vida, porque a chuva faz parte da vida, a doença faz parte da vida, a morte faz parte da vida, o desemprego faz parte da vida. Às vezes, homens com 40, 50 anos se encontram desempregados e têm que começar a buscar se situar numa nova condição da vida. Isso faz parte. São os cupins, a pessoa tem que se mudar, a pessoa tem que fazer um reagrupamento. Tem que fazer. Isso faz parte. Jesus diz, são as vicissitudes da vida. É o que nós falamos de flexibilidade, mas resistência. Flexível às dificuldades, mas resistente, porque está firmado na rocha. Eu conheci um casal, vez por outra, no encontro com o marido, com o homem. Um casal lindo, eram nossos vizinhos, 3 filhos, casal lindo. Um dos filhos faleceu. E com o falecimento daquele filho, a família se desestruturou. O marido foi para um lado, a mulher foi para o outro. É evidente que ninguém quer sepultar um filho. A coisa natural são os filhos sepultarem os pais. É o que se espera. E quando um pai sepulta um filho, dependendo da condição, isso é uma tristeza profunda e muito difícil de viver. Outro dia eu pregava aqui sobre Jó, os irmãos lembram disso? Estávamos falando sobre essa questão de Jó virar para a esposa e chamá-la de louca. E, evidentemente, dizem que o luto de um filho é 5 anos e da filha é 7 anos. E Jó e a esposa perderam todos os filhos. E aquela mulher estava lutando com todas aquelas mortes, aquele processo de luto. Mas a morte não pode desestruturar. A morte, embora não seja querida, ela é esperada. Normalmente, na cidade e no país que vivemos, nas lutas que enfrentamos, quando saímos e voltamos, é bênção. O pastor Aveleda, quando orava pelos aniversariantes, diz assim, obrigado, Senhor, pelos livramentos. Quantos são que nós nem sabemos? A gente foi e voltou, glória a Deus. Então, irmãos, são turbulências que nós enfrentamos. Uma delas é a droga. A droga é uma droga. E como se não bastasse isso, agora tem droga da droga, que é o crack, que está dizimando, matando tantos. Coisa assim impressionante. Você fica pensando como é que tem pessoa que, com toda a informação que tem, ainda começa a usar essa droga. Vocês viram aí a semana passada, o cara na Avenida Brasil... A Avenida Brasil é uma loucura, e o cara ainda fica no meio da Avenida Brasil, um cara de 20 e poucos anos, usuário de droga, do crack. Uma pesquisa antiga com adolescentes de São Paulo informa que 33% dos usuários de drogas eram por causa das brigas dentro de casa. E 58% era por falta do diálogo entre pais e filhos. Turbulências na vida, mas que nós temos que enfrentá-las.
flexibilidade e resistência. E diz o texto, Jesus fala isso, desceram as chuvas, as dificuldades vieram sobre todos, sobre a casa que estava sobre a areia e sobre a casa que estava sobre a rocha. As mesmas dificuldades bateram sobre um e sobre o outro, sobre a minha casa e sobre a sua casa. Mas tudo depende de onde você está firmado. Se você teve sabedoria, se você teve segurança na escolha, se você tem flexibilidade, se você tem resistência na sua vida. Então, isso é importante, irmãos. Jesus fala ainda que, quando nós pensamos sobre a edificação na rocha, a vida do casal, a vida conjugal tem que ser aprovada. O fundamento correto, o fundamento que é a rocha, é importante, porque areia não é alicerce. A areia não serve, a areia ela é movediça, ela muda. Estão estudando agora por que aquele guindaste lá em São Paulo caiu na Arena Corinthians. Uma das linhas é o recalque do terreno onde o guindaste estava assentado, por tamanha a tonelagem que ele tinha que movimentar. Você sabe que quando um guindaste ele levanta uma peça, há um contrapeso atrás dele, com peso equivalente à peça que está sendo içada, para que, então, o guindaste possa fazer o movimento e o contrapeso possa segurar. Havia 30 pessoas envolvidas naquela manobra. Engenheiros experientes que conheciam o equipamento. A única coisa que eles não dominam e não conseguiriam dominar era o terreno. Bom, mas é uma linha. O alicerce. Alicerce. O alicerce. Por isso que Jesus está falando sobre escolha do terreno. A areia não serve para ser o alicerce. Porque, às vezes, irmãos, quando nós escolhemos isso, escolhemos errado, nós podemos nos dar mal. Aparentemente, o terreno pode estar aplanado, mas ele pode não estar pronto. Talvez não seja o melhor lugar. Precisamos trabalhar mais. A rocha é mais difícil de trabalhar. Você tem que quebrar mais, mas quando você trabalha na rocha, que dá mais trabalho, ela, por conseguinte, vai dar mais sustentação. Às vezes o tempo, o trabalhar naquilo vai demorar, mas quando você concluir, a sustentação vai ser adequada. Por isso, irmãos, precisamos trabalhar os problemas internos dentro da casa, dentro da família. Por isso, devemos investir cada vez mais nas famílias, nos filhos. Porque, amados, nós vivemos numa comunidade que quer cada vez atrapalhar mais a nossa família, mas nós precisamos investir. Investir mais, cada vez mais. Há uma outra pesquisa feita na Suécia, e diz que os pais suecos gastam 12 minutos por semana com seus filhos. Como é que nós queremos ter uma sociedade firme, segura, se não investirmos tempo com os filhos? Eu aprendi em São Paulo, num curso que eu fiz, muito interessante, que o instrutor falava que ele trabalhava muito, ele não tinha tempo para conversar com os filhos. Então, o que ele fazia era o seguinte: como ele morava numa cidade distante de São Paulo, e o filho estudava em São Paulo, eles vinham pela manhã, juntos, na mesma condução, ou de carro, ou na mesma condução. E ao vir, eles vinham conversando, trocando ideias, ouvindo o filho, conversando com o filho, ajustando na vida. Hoje em dia, é verdade, nós temos uma sociedade muito agitada, muito dinâmica. É o homem que sai para trabalhar, é a mulher que sai para trabalhar, é o casal fora, ou então é o pai, é a mãe. Hoje nós temos famílias disfuncionais que só a mulher está em casa porque não tem marido, não tem pai. Ou às vezes tem só pai, não tem mãe. Ou por falecimento, ou por separação, ou porque é produção independente, que hoje é uma coisa que está muito grande, infelizmente. Infelizmente, pessoas que não prestaram atenção, não se cuidaram devidamente, estão criando os filhos sozinhos. Mas isso é importante, irmãos, ter tempo, porque é uma família que tem que ser cuidada. Ela está disfuncional no momento, na circunstância, mas precisa ser cuidada da mesma forma. Então, esse é o tempo que precisamos. Qual é o tempo que você tem investido dentro de casa? Conversando com os pais, conversando com os filhos, marido conversando com a esposa conversando com o marido, conversando com os filhos, os irmãos conversando entre si. Os filhos são amigos.
são confidentes, contam para o pai e para a mãe as coisas que estão acontecendo na escola, o tipo de assédio que estão tendo ou não. Irmãos, não se aveste em conversar, porque outros estão conversando, a televisão está mostrando. Aquele que vende drogas está conversando. Converse, trate, alimente o filho. Alimentar o filho não é dar comida somente. É esse tipo de comida que precisa se dar. Vejam, quando nós pensamos sobre isso, nós estamos falando de uma família aprovada, de uma vida conjugal. Bom, vamos concluir a nossa palavra. Jesus diz no verso 24 que o fundamento é a rocha. O fundamento é a vida espiritual. O fundamento é trabalhar sobrenaturalmente dentro de casa. Quando nós pensamos em Adão e Eva, muitos pensam no conto da carochinha. Pensam assim, isso não aconteceu, isso é o dito. Mas vamos tomar por base que nós, como crentes, acreditamos em Adão e Eva. Nós vamos tomar por base essa linha de raciocínio, que é a nossa, que eu e você acreditamos nela. Essa linha de raciocínio nos fala que Adão e Eva viviam num sistema em que Deus estava presente. Deus estava presente, Deus está presente. Deus quer estar presente dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Jesus, quando diz que o homem tem que construir a casa sobre a rocha, ele está falando que a rocha é ele mesmo. A rocha é o próprio Senhor. Paulo, pensando nesses textos, ele escreve em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 11, ele diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. E Paulo conclui dizendo, o qual é Jesus Cristo. Então, a nossa vida, a minha, a sua, a vida da nossa família, a vida da família que você vai construir, a vida da sua família, você que é um jovem, você que é uma jovem, você que é um rapaz, uma moça que estão noivos, pretendendo casar-se, você que está construindo sua família agora, que se casou ontem, a sua família tem que estar sendo construída sobre a rocha, que é Jesus. Isso Paulo está dizendo. Porque a felicidade momentânea e circunstancial, ela pode ser alcançada. Você pode alcançar uma felicidade circunstancial e momentânea. Mas com Jesus, essa felicidade, ela aponta para ser algo contínuo, perene, sempre. Mas nós precisamos trabalhar, precisamos viver. E aí, meus irmãos, nós precisamos pensar nisso, porque quando o pastor Isaías estava comentando aqui, que e na linguagem sempre linda dele, ele falava assim, sobre a metáfora. Né? Mas o que estava falando Paulo, quando fala naquela forma de Efésios capítulo 5, que fala, unir-se-á o homem e a sua mulher e serão ambos uma só carne? Paulo estava dizendo, mistério. Eu falo sobre um mistério. E esse mistério, diz ele, é a respeito de Cristo e da sua igreja. É a respeito de Cristo e da sua igreja. Logo, a casa é um ato profético. O nosso lar é um ato profético daquilo que será a igreja com Cristo. Pastor, o senhor está dizendo que lá em casa é um ato profético? Pode ter sinais e maravilhas, línguas estranhas, panela voando, pratos. Pois é, irmão. Mas Paulo está dizendo que o homem que ama a sua mulher é como Cristo que deu a sua vida pela igreja. A mulher que reverencia o seu marido, que respeita, que é submissa ao seu marido, é como a igreja que se submete a Cristo. E os filhos são criados debaixo desse amor. Os filhos que são obedientes, os pais que não irritam os filhos. Que coisa de sabedoria que precisamos ter e desenvolver. Por isso que Jesus está dizendo, esta é a casa, este é o lar que é firmado sobre a rocha. Irmãos, esse texto termina no verso 27 e diz assim, aquele que construiu a sua casa sobre areia, quando vieram os ventos, tal, tudo que deu sobre a rocha, ele termina dizendo assim, e grande é a sua ruína.
Interessante que Jesus termina o texto não de forma positiva. Poderia. Ele termina de forma negativa. Então ele bota uma antítese, ele coloca para nós uma decisão. Que tipo de alicerce, que tipo de fundamento nós temos. Mas ele coloca isso para dizer o seguinte, que quando Deus reconstrói a casa, ela mesmo que tenha sido originalmente posta sobre a areia, ela pode mudar para a rocha. É algo sobrenatural da parte de Deus. Ele é que pode reconstruir. Então significa dizer que se você tem uma casa que originalmente não foi posta sobre a rocha, ela pode vir a ser posta sobre a rocha. O Senhor pode reconstruir de forma sobrenatural a sua vida, a sua casa. Se você hoje está passando por momentos de turbulência e você diz, o meu lar está quebrando, ele não tem flexibilidade, mas se nós estamos com os pés na rocha, ele pode ser reconstruído pelo Senhor. Isso é algo que temos que pensar, é algo que temos que fazer, é algo que temos que caminhar, é algo que temos que atingir, é algo que temos que ansiar. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. É isso que nós queremos desenvolver. E é isso que o Senhor quer que façamos. Por isso que a igreja investe, por isso que a igreja quer investir em você, por isso que nós queremos que você tenha uma casa firmada sobre a rocha. Mas para que isso aconteça, a primeira coisa, você tem que abrir o coração para Jesus. Tirar os fundamentos que não são fundamentos rocha, mas são fundamentos areia, são fundamentos deste mundo. Você precisa permitir que o Senhor faça a obra completa em você, para que o seu lar possa ser um lar que alegre o coração do Senhor. O seu lar seja um lar que venham as chuvas, as tempestades, a doença, a enfermidade, o desemprego. Você possa vencer. É isso que Deus quer para você. Porque no mundo nós teremos aflições. Mas aqueles que combatem o bom combate, acabam a carreira, guardam a fé e prosperam. Porque a sua rocha, os seus pés estão firmados sobre a rocha. Que nesta manhã nós possamos, à semelhança desses irmãos que completaram os seus cursos, sairmos daqui com os nossos pés firmados sobre essa rocha, que é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. Vamos orar, irmãos, terminando o momento de culto desta manhã, de congregação, de estarmos juntos. E eu vou querer cantar, irmão Gilberto, o mesmo hino que cantamos no início. Nossa morada sobre a rocha está. Firme e segura ela ficará. Vamos cantar? A irmã Marilyn não está aqui, mas a pastora Velena pode nos ajudar. Fique de pé, irmão, e vamos orar. E enquanto cantamos este hino, se você nessa manhã quer colocar a sua vida, a vida da sua família, diante do Senhor para nós orarmos, quando nós cantamos, vem à frente, para nós estarmos orando. Que alicerces tendes para construir uma casa bem firme para resistir grandes tempestades que há de chegar e a instável casa de derrubar. Levante a sua mão e declare: minha morada na rocha está, firme, segura, ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Vozes femininas. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem. Levante a sua mão e declare: nossa morada na rocha está, firme e segura ela fica.
masculinas. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem, sua fé firmada no Salvador, na maior procela de sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela vem, há de resistir todo o seu poder. Aleluia. Aleluia. Com certeza nós iremos resistir. Feche os seus olhos. Nós vamos orar agora. Quando você saiu de casa hoje, nesta manhã chuvosa, primeiro domingo de dezembro, você veio para a igreja, você veio para a escola bíblica, você veio para a formatura dos casados e dos pais para toda a vida. Mas você não veio sozinho. Você veio o eu completo. Com você vieram também as chuvas, as tormentas, as tempestades e as lutas pelas quais você tem passado. Talvez você tenha trazido a enfermidade ou o desemprego, ou a desavença dentro de casa, ou o problema que você está enfrentando com o marido, com a mulher, ou com o filho nas drogas, com a filha perdida numa vida completamente sem sentido. Talvez você tenha chegado aqui em frangalhos, e quando a palavra foi sendo ministrada, você foi dizendo: o meu lar está sobre a areia. Você foi dizendo: por mais que eu finque estacas, elas não encontram sustentação. E você foi ouvindo a palavra, e Deus foi ministrando ao seu coração, e você foi dizendo para o Senhor: Pai, me dá estratégias. Pai, muda o alicerce. Na realidade, não é Deus quem vai mudar, é você. O romper é do homem, mas o avançar é de Deus. É você que tem que romper. Comece a puxar da areia movediça aonde você está com as pernas. Mude para a rocha. Talvez você que nos assista esteja dizendo: pastor, eu também estou assim. Deus age de forma sobrenatural. Ele vai curar a enfermidade, Ele vai abrir portas onde não há, Ele vai te dar estratégias onde parece que não existem mais saídas. Mas você precisa caminhar. Tire os seus pés daí e mude para o lugar onde esteja firme. Busque a Deus, fique firme, fique plantado na sua congregação, fique firme na oração, na leitura da palavra. Não esmoreça, não desanime. Se os ventos são contrários, se as palavras que você tem ouvido são palavras de desgraça, não ouça. Não ouça. Ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração. Caminhe nessa direção. Ah, pastor, mas é tão duro, é tão difícil. Sim, não é fácil, mas é o melhor caminho. Mas é o melhor caminho, é onde você deve andar, onde você deve caminhar, porque é isso que o Senhor está falando com você. Nossa casa está sobre a rocha. Ela vai resistir de forma sobrenatural. Quando você olhar para trás, você vai dizer: como consegui? Só o Senhor e não a outro. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Nós apenas vamos buscar a Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E nesta manhã você está fazendo isso.
Portanto, a sua luta não é só sua, é do Senhor também. E quando Ele entra na peleja, Ele é vencedor. Ele é vencedor de batalhas. Ele vai nos ajudar, Ele vai romper conosco, Ele vai nos fazer avançar, Ele vai estar segurando a nossa mão, Ele vai estar segurando você e dizendo: meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, não esmoreça, eu estou contigo, eu sou o teu ajudador, eu sou a tua rocha, eu sou aquele que te diz: avance, que eu estou com você, eu vou à tua frente e te puxo. O Senhor é o Senhor e não há outro além dele. Senhor, nós oramos pelos pedidos de oração que estão naquela selva de oração. Nós oramos por cada irmão e cada irmã que veio aqui à frente, por aqueles que estão nos assistindo, por cada um de nós que estamos aqui. E nós sabemos que o Senhor é aquele que é nosso ajudador. Tu és o nosso conforto, Tu és o nosso consolo, Tu és a rocha onde os nossos pés estão firmados. Não há outro lugar onde possamos estar, só Tu és, Senhor, digno, digno, digno. Grande, grande, grande. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque sabemos que nesta manhã a obra está sendo completada pelo Senhor. Lá em casa, aonde precisa, na empresa, no trabalho, na enfermidade, Senhor, naquela luta que parece que não tem fim, mas o Senhor está arrancando, está firmando os passos. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a consolação do Espírito do Senhor sejam sobre todos quantos nesta casa estão, sobre todos os lares aqui, sobre os casados para sempre, paz para toda a vida, sobre os seus líderes, sobre Israel de Deus espalhado por esta terra. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Quero consagrar a Ti o nosso futuro, para Te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro, para Te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença.
Outros que vão ficar para o